Ok. Pronto, acho que começou, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, ou melhor dizendo, boa noite, bom dia, boa tarde, ou também pode ser boa tarde, boa noite, bom dia, né? Para todas as pessoas que estão vendo e que verão este vídeo. Bom, meu pequeno atraso foi porque meu computador estava meio lerdo mesmo, né? Bom, deixa eu pensar assim. No, Pera aí, o que que eu tinha pensado? Agora eu esqueci. Sim, para você que está vendo um vídeo meu pela primeira vez, esse vídeo é uma live feita no Facebook, né? Se você está vendo pelo Facebook, eu imagino que você já tenha percebido, né? Mas se você estiver vendo pelo Instagram, pelo meu canal do YouTube Papo com Grilo, então nesse caso agora você sabe, inclusive que eu tenho que tem no Instagram e que tem no meu canal Papo com Grilo. Bom, deixa eu ver. Sim, claro. É, então, sendo uma live, há momentos em que eu vou esquecer o que eu estava falando, vai ter momentos em que eu vou começar a ler aqui para os comentários, vai ter momentos em que eu vou falar uma coisa aleatória, vai ter coisa em que eu vou dizer que eu vou dizer e no final eu vou dizer, vai ter momentos em que eu vou começar a falar uma outra coisa que não vai ter nada a ver mesmo, enfim, coisas assim. Né? Uma outra coisa que eu acho importante avisar que sendo uma live feita no Facebook, sim, claro, esquecendo de colocar música de fundo, né? Porque, sim, sendo. Não, pera. Não, sim, claro. Vixe, peraí, deixa eu organizar aqui os pensamentos. Pronto. Isso pode acontecer, como já acabou de acontecer, né? Então, eu ia colocar ao vivo no Instagram, já que o Facebook decidiu que eu não quero no meu celular, né? Mas o celular eu esqueci de colocar para carregar, então ele está carregando agora. Mas se bem que dá para colocar no computador, né? Dá para colocar no meu computador e no Facebook ao mesmo tempo? Alguém que saiba se não dá, por favor, me avise. Enquanto eu vou tentando colocar, porque, bom, eu espero os 5 minutinhos uh, para esperar as pessoas entrarem, né? Pera aí. Pronto. Deixa eu abrir outra página. Bom, enquanto que estou tentando colocar aqui para ficar no Instagram também, deixa eu ver sim, uma coisa que eu acho importante dizer é que. Ah, uma coisa que eu acho importante dizer é que nessas lives eu procuro falar sobre a capoeira, mais especificamente a história do Brasil contextualizada na história da capoeira, né? Então, em geral, a gente trata de temas sobre que estão relacionados com a capoeira, mas nem sempre porque a história ela é uma coisa assim muito maravilhosa, né? A história ela como é que se fala? Ela é uma coisa toda conectada, né? E é por essa razão, inclusive, que os gregos, assim como os nórdicos, né, acreditavam em parcas e nas normas, respectivamente, para cada um, e elas teceriam o destino, porque o tempo seria como um tecido, né? Seria o passado, o futuro e o presente todo e totalmente interligado, né? Peraí, como é que faz para fazer uma live no Instagram que eu não sei? E por isso a gente trata de temas relacionados à capoeira, mas tratamos também de temas que não necessariamente se relacionam com a capoeira, mas que se relacionam com a história do Brasil. Por exemplo, no caso em que a gente conversa sobre a Revolução Francesa, ou então no exemplo que a gente que vai ser exatamente o de hoje, né, que é sobre a balaiada, e que eu vou começar a explicar assim que eu descobrir como é que faz para fazer uma live no Instagram que eu não sei, né? Se alguém souber, por favor, eu agradeço se tentar explicar aqui para mim. Deixa eu ver. Não, aqui não deve ser. Será que é isso aqui? Não sei o que que é isso aqui, deixa eu ver. Não, isso aqui também não é.
Bom, talvez aqui. E ninguém sabe aí como é que faz pra fazer uma live no Instagram, não? Pra ajudar aqui. Bom, gente, olha, se der 7 minutos de vídeo e eu não tiver conseguido, então nesse caso eu deixo para tentar na próxima semana. Mas não é possível que eu demore 7 minutos para descobrir como é que faz, né? Bom, eu concluí que então próxima semana será com o Instagram e com o Facebook ao mesmo tempo, né? Porque próxima semana o meu celular eu tenho certeza que vai estar carregado e se não tiver, eu vou pesquisar como é que faz antes de começar, né? Bom, eita, pera aí. Um abraço, Evaldo. E agradeço o elogio. Bom, então, vamos começar a falar da balaiada, né? Em geral, para falar sobre os temas em que a gente conversa, eu tento trabalhar com uma música, né? Mas acontece de, às vezes, não haver uma música que, na minha opinião, corresponda ao evento ou acontecimento, a pessoa sobre a qual nós conversamos, né? E no caso, na balaiada, né, não é por falta de balaio que a gente não vai ter música, né? Tem músicas de capoeira que falam de balaio, né? Mas, no caso, e tem muitas músicas de capoeira que falam sobre revolta, luta de escravos, quilombola, coisa e tal, né? Mas eu não conheço nenhuma, ou não me recordo de nenhuma música de capoeira que fale sobre algo o que se encaixe com a balaiada, né? E pode até ser que tenha uma que se encaixe, mas eu não vou mentir. Toda vez que eu penso em uma música para, em todas as vezes que eu pensei uma música para usar, que eu fui tentar pensar, né? Só veio uma que fala: Oi, nego, pega a bala de café. Oi, nego, leva o filho e a mulher, né? E eu só sei mesmo esse refrão, é só esse refrão que eu penso por causa da palavra balaio, enfim, né? Bom, deixa eu pensar aqui, sim, começando a conversar sobre a balaiada, né? Balaiada, como vocês já podem imaginar, vem da palavra balaio. O que é um balaio? Balaio, eu até ia dizer etimologia para vocês, ia dizer, estava até pensando em dizer como etimologia é uma coisa importante, mas aí quando eu descobri que não se sabe de onde vem essa palavra, né? Aí me deu uma desanimada, então não vou falar isso, vou deixar para uma outra vez em que eu encontrar a etimologia da palavra, porque eu adoro etimologia. Mas balaio, para quem não sabe, vou pegar aqui o meu dicionário, né? Balaio, deixa eu achar aqui a palavra, que eu também adoro dicionário, porque às vezes você está procurando uma palavra e você acaba encontrando várias outras, né? Aí eu adoro então usar dicionário. Balaio, balaio, aqui, balaio. Balaio é um cesto grande para guardar ou transportar objetos, né? E no caso, como disse o mestre Moraes, né, nem todo cesto é balaio, né? Balaio é um tipo de cesto. E no caso, por que vai se chamar balaiada? Bom, aí vou deixar para contar posteriormente, né? Bom, a gente começa essa história da balaiada no período regencial, né? Já que essa é uma das revoltas provinciais do período regencial, revolta provincial, revolta do período da regência, enfim, né?
E essa revolta, como as outras do período regencial, vai ter um caráter bastante popular, né? Vai ser causado muito por causa da instabilidade política. Bom, você que já viu todos os meus vídeos, né? E você sabe muito bem de que instabilidade política é essa que eu tô falando, mas você que não viu, que não sabe, não faz ideia de que instabilidade política é essa, eu vou contar. Acontece o seguinte: 1822 a gente tem a independência do Brasil, aí tá lá o Dom Pedro I. Ele, apesar de tudo, ele tinha muito de um pensamento absolutista, né? Então a gente tem vários. Então a gente, por exemplo, tem a Noite da Agonia, que é basicamente a Assembleia Constituinte que estava fazendo a Constituição do Brasil, é toda presa por ordem do Dom Pedro I. A gente tem o quarto poder, que é o poder moderador da Constituição, né? Então, assim, a gente tem vários exemplos do autoritarismo do Dom Pedro I. E aí, por várias questões políticas, né, o Dom Pedro I começa a se aliar ao Partido Português, que não era lá exatamente o partido mais popular de todos no Brasil, o independente, porque era o partido que queria que o Brasil retornasse ao estado de colônia, não é nem de Reino Unido, não, é de colônia de Portugal, né? Então não era exatamente aquele partido que todos amavam, né? Que todos morriam de amores. Então, e aí, também tem lá o caso com a Domitila de Castro, né? Aí a morte da Dona Leopoldina, enfim. O Dom Pedro I vai abdicar o trono em favor do filho Dom Pedro II, né, o futuro Dom Pedro II, que só que ele só tinha 5 anos, ele só poderia assumir o poder, né, com 18 anos, né? Enfim, eu não vou explicar todo o jogo político da época de novo, só importa que no Brasil havia dois partidos que disputavam o poder, os partido dos liberais exaltados e dos liberais moderados, né? Não lembro qual que os liberais moderados, se eu não me engano, eram os chimangos e os exaltados, eu não lembro agora qual que era o nome legal, não. Mas, enfim, então a gente tinha esses dois grandes partidos do Brasil que disputavam o poder. E esses partidos, e aí os exaltados tomam poder, e aí começa a ter um monte de revolta popular no Brasil, né? Começa a pipocar lá a cabanagem, depois vem a farroupilha, e aí isso aí dá uma impressão de que é por causa que tá dando liberdade mais pro povo, né? Quando não era, muito a cabanagem foi muito por conta das questões sociais, né? A farroupilha foi por conta de imposto mesmo, né, como a gente vai conversar. E aí os exaltados caem, assumem os moderados, né? E os moderados, então, eles vão começar a fazer um retrocesso, né? Começar a ter um retrocesso. E aí o que vai acontecer vai ser o seguinte, então. Vão haver revoltas muito por conta desse retrocesso, né? Por exemplo, a gente vai ter a Sabinada e a gente vai ter também a Balaiada. Se eu não me engano, Sabinada era de 1838, Balaiada também vai acontecer em 1838, né? Bom, o que acontece? Lá no Maranhão, que é onde vai começar a revolta da Balaiada, a gente tinha lá no poder, basicamente, a gente tinha no poder os dois partidos, que eram os exaltados e os moderados, né? Ou no caso, como era chamado lá, como se auto-intitulavam, né? Liberais e conservadores. Ou então, como eram chamados, deixa eu ver, eram bem-te-vis para os liberais e cabanos para os conservadores, né? Eu não sei por que do cabanos, mas do bem-te-ver eu sei o que acontece. A gente vai ter como vocês já perceberam, a gente vai ter vários jornais surgindo aqui no Brasil, né? Porque a imprensa teria sido liberada lá, se eu não me engano, no período joanino, né? Então a gente vai ter um jornal do Partido Liberal que vai ser o jornal Bem TV,
né? E vai ter, se eu não me engano, só tipo 31 ou 32 edições. E ele vai ser um jornal extremamente liberal e aí vai acabar dando nome. Bom, o que que acontece? Quando o Araújo Lima sobe ao poder e aí institui lá a lei dos prefeitos, que seria uma lei para como é que se fala? Para. Já vou lembrar aqui como é que era o nome. Sim, para o governador escolher o prefeito das cidades, né? Para o presidente da província escolher os prefeitos das cidades, né? Que apenas para deixar claro, eu não consegui encontrar essa lei dos prefeitos, né? Eu procurei, mas não encontrei. Talvez porque eu não sei eu só sei esse nome popular, né? Mas eu não sei o ano em que ela foi, né? Esqueci a palavra, promulgada, talvez, não sei como é que é falada para a lei. Eu sei que para a Constituição é promulgada, não sei se para a lei seria promulgada também. Colocada em prática, ativada, não. Efetivada, talvez, enfim, não lembro agora qual que é a palavra. E também porque eu não sei o número dessa lei, né? Por se tratar de uma lei no caso não estadual, mas provincial, né? Então fica mais complicado de achar, né? Porque seria, por exemplo, se foi de 1835, porque eu achei uma lei referente a prefeitos da província de São Paulo de 1835, né? Vai ter uma lei, pode ter uma lei de 1835 para cada província, né? Então fica mais complicado de achar. Bom, enfim, teria tido essa lei dos prefeitos e quem estava no poder seriam os conservadores. Então, por serem os conservadores, vai estar no poder o Araújo Lima, que é moderado, né? Então vai gerar bastante descontentamento por parte dos bem-te-vis, né? E aí, além disso, a gente vai ter também uma atuação da imprensa muito grande. Uma imprensa que, basicamente, se fosse a imprensa dos liberais, atacava os conservadores. E se fosse acusando lá de corrupção, abuso de autoridade, coisa e tal, e se fosse a dos conservadores, atacava os liberais, né? Então, basicamente, a gente está nesse caldeirão político, né? E além disso, a gente vai ter também uma outra grande questão. A gente vai ter uma crise econômica no Maranhão também, né? Basicamente por causa de uma crise da lavoura algodoeira, né? Porque o Maranhão vivia basicamente da plantação de algodão e da plantação, se eu não me engano, mais para o sul de cana-de-açúcar, né? E isso é um grande problema, você viver de duas monoculturas, né? Porque o que acontece? Se por qualquer razão uma delas se a monocultura da qual você depende sai prejudicada, seja por uma seca, por uma praga ou por causa do próprio mercado externo, você está ferrado. Então você não tem mais o que fazer, né? Então, assim, essa política do Brasil de ficar dependendo de um único produto é uma política muito estúpida que a gente faz realmente desde que o Brasil América Portuguesa, né? Desde antes do Brasil ser Brasil, o Brasil já fazia isso, de só ter uma única produção, que é um grande problema econômico. Se você tem meio o cérebro e o mínimo de conhecimento de economia, e quando eu digo mínimo, eu quero dizer entender o que significa a lei da oferta e da procura, você consegue entender que depender de uma única coisa não é bom. O ideal é diversificar, né? E não ficar com aquela história, sabe? É uma história que, assim, não existe mais hoje em dia. Era, assim, de uma época muito primitiva, que não acontece mais, né? De ficar umas propagandas, assim, dizendo agro é pobre, agro é tech, agro é tudo, tá em algum lugar aí, né? Uma coisa que não existe mais, né? Bom, enfim... então o Maranhão estava nessa crise, né? Alguns apontam que seria isso, apesar de que
encontrei dizendo também que peraí. Também encontrei dizendo que não seria, que o início não seria por causa disso, né? Porque essa crise algodoeira teria esse despencamento da venda do algodão teria acontecido depois do início da revolta, mas isso não significa que essa crise do algodão não tenha ajudado a revolta, né? Com um maior número de integrantes, porque além de tudo, no Maranhão tinha, deixa eu ver, se estima que tinha, cadê? 200 mil habitantes. E desses 200 mil, 90 mil eram escravos. E a outra grande parte era de pessoa pobre mesmo, era de gente pobre, era das pessoas desvalidas mesmo, né? E essas pessoas desvalidas, essas pessoas pobres, trabalhavam basicamente em condições análogas à escravidão, né? Então não era exatamente muito melhor que ser escravo. E além disso, a gente tem uma outra grande questão, né? A gente vai ter certas medidas extremamente impopulares, né? Por parte do governo. Por exemplo, a gente vai ter o recrutamento obrigatório para o Exército e para a Guarda Nacional, principalmente para lutar lá na Farroupilha, né? E além de tudo, ainda havia um grande número de prisões injustas, prisões indevidas, né? Então, o que acontece? A gente vai estar lá no mês de dezembro, no mês de dezembro? No mês de dezembro, mais especificamente no dia 13 de dezembro de 1838. Vai estar lá como é que é o nome do cara? Um vaqueiro chamado Raimundo Gomes, lá com a sua boiada, né? E perto da cidade, deixa eu ver como é que era o nome da cidade, da Vila da Manga, que fica às margens do rio Iguará, e hoje é o município de Nina Rodrigues, né? Vai estar lá, né? E aí ele vai receber, e alguns dos que estão com ele vão sofrer esse recrutamento compulsório. E além disso, o irmão dele vai ser preso por um assassinato que, segundo o Raimundo, era Raimundo? O Raimundo Gomes, né, que era chamado de Cara Preta, que eu vou chamar de Cara Preta, porque eu não vou ficar lembrando do nome Raimundo Gomes, né? Agora Cara Preta eu lembro, né? O irmão do Cara Preta foi preso, segundo ele, injustamente, né? Então, e aí o que acontece? Aí ele vai, junto com os seus jagunços, né, junto com os seus companheiros, e vai invadir a delegacia. E diferentemente das tentativas de invasão das delegações da Revolta dos Malês, né? Ele vai não apenas conseguir invadir a delegacia, como não apenas conseguir libertar seu irmão, que era o objetivo, como também vai libertar todo mundo que estava lá. E essas pessoas vão se unir ao grupo dele, e aí ele vai começar a sair atacando delegacias e libertando as pessoas lá pelo sertão, né? E aí a gente vai... E aí, gente, além disso, vai ter outro cara, deixa eu ver como é que era o nome. Manuel Ferreira dos Anjos. E esse Manuel Ferreira dos Anjos, que fabricava balaios, e por isso era chamado de balaio, e por isso o nome balaiado, né? Vai também invadir uma delegacia, né? Pelo seguinte, tem duas versões, né? Uma seria por causa do recrutamento obrigatório dos filhos dele. A outra seria porque um policial estuprou as duas filhas dele, né? Então ele invadiu a delegacia, então ele teria invadido a delegacia em busca de vingança. Aí o balaio vai se juntar ao Cara Preta, né? E aí eles vão sair pelo sertão atacando lá as delegacias, enfrentando a polícia. Um pequeno parêntese, eles estavam basicamente enfrentando então a autoridade, né? Essa autoridade extremamente autoritária,
que dominava lá no Maranhão, desde por uma família, um nome Sarney, né? De nome Sarney, que está lá mais ou menos desde tipo 1615, sabe? Né? Então, assim, é uma típica oligarquia, não, esqueci a palavra. Quando você tem uma família que fica no poder, né? Esqueci, ó, que chato, esqueci a palavra. Bom, acontece. Bom, então aí a gente tinha esses senhores feudais, né, do Maranhão, mas obviamente esse tipo de coisa não acontece mais hoje em dia, né? A gente não tem uma família que fica no poder eternamente num determinado local. Bom, aí a gente tinha. E aí esse cara preta, o balaio, vão ainda se juntar com outro cara, que era o Cosme Bento das Chagas, mais conhecido como Negro Cosme, que era um quilombola, mais especificamente um líder de quilombo. O quilombo, no caso, era o quilombo de Lagoa Amarela. E ele tinha só 3.000 guerreiros com ele, né? Então, e aí a gente vai ter esse exército, né, quilombola, de jagunços, né, nordestinos, e atacando as delegacias, começando a tomar os lugares, né? Aí enviava a Guarda Nacional para tentar combater eles e não conseguia porque como é que se fala? Porque a gente está falando dos nordestinos que moravam lá no Nordeste mesmo, lá no interior do Maranhão mesmo. E aí, então eles sabiam onde ficava cada minúscula pedra, né? Não conheciam então muito bem o território, então era muito fácil armar emboscadas, se esconder, né? Então eles iam. Além disso, eles também uma pessoa mais acostumada ao clima, né? O que não é o caso de, por exemplo, uma pessoa que veio lá no Rio de Janeiro, né? Então, e aí a gente vai estar lá, né, no Nordeste, aí os baléios vão estar enfrentando o Exército e a Guarda Nacional. E aí, vão, inclusive, nessa luta não vai ficar apenas no Maranhão, mas vai se expandir para o Piauí, vai chegar até o Ceará, para vocês terem ideia, né? E aí, deixa eu ver aqui o dia. Cadê? Ah, pronto. E aí, em 1839, os revoltosos vão tomar lá a Vila de Caxias, que seria uma das cidades mais importantes do Maranhão na época. E aí eles vão lá, vão se reunir os líderes, né, vão fazer suas exigências, que eram basicamente o seguinte: retirar destituir o governo, anistia para todos os revoltosos, expulsar todos os portugueses, né? Porque como a gente já viu na Sabinada, né? A gente está falando de uma época com muita xenofobia para com Portugal, né? Diminuir o direito dos portugueses que tinham sido naturalizados brasileiros, né? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que eu coloquei que eu não estou lembrando. Sim, revogar a tal lei dos prefeitos, né? Deixa eu ver o que mais. E claro, instaurar um processo regular para os presos que tinham sido detidos, né? Porque, como vocês podem ter percebido, essa história de invadir a delegacia estava muito comum e muito por causa de pessoas que estavam presas indevidamente, né? E aí vai estar, então, lá na Vila de Caxias, eles vão mandar essas exigências para São Luís, e o governador de São Luís não vai aceitar e vai pedir ajuda para o governo central. E aí o governo central vai tomar vai enviar lá a Guarda Nacional e vai. Valeu, tio. E aí a Guarda Nacional vai lá e vai
o Exército, Guarda Nacional, né? Agora não sei se era o Exército e a Guarda Nacional, enfim. Eu sei que quem vai estar lá vai ser o Luiz Alves de Lima e Silva, que seria o futuro Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, né? E aí vão atacar lá a Vila de Caxias, vão conseguir dispersar os revoltosos, e aí ele com quantos? Deixa eu ver. Com 10 mil, 6 mil, não, com 8 mil homens, ele vai enfrentar os 11 mil revoltosos que estavam no Maranhão e os de 6 mil a 8 mil que estavam no Piauí, né? E aí, o futuro Duque de Caxias, né? Não sei se já era de Caxias, vai conseguir em 1841 terminar com a revolta, né, prendendo, enfim, o último dos líderes balaio, o que era o quilombola Negro Cosme. Deixa eu ver se... E, no caso, ele seria enforcado em 1842. Não fui ver se ele foi realmente enforcado, não anotei também, mas eu acho que, segundo Eduardo Bueno, ele não foi enforcado. Mas agora eu não tenho certeza não. Eu sei que ele seria enforcado em 1842, e aí a gente tem então um monte de gente presa, um monte de gente que vai ser morta, ter os corpos arrastados pelas ruas, em cavalos, vai ter um monte de gente esquartejada, né? Enfim, essas medidas que se tomavam na época para com gente revoltosa, né? Exceto, claro, se você fosse exceto, claro, se você fosse uma pessoa rica, né? Esse rico não poderia sofrer este tipo de pena, né, gente? Inclusive, um pequeno parênteses, aqui na lei portuguesa, você tinha o que foi a lei que foi a lei no Brasil, né, durante séculos, né, até a independência do Brasil, né, ela separava pena para pobre e pena para rico, né? Por exemplo, se tinha lá na lei que se o marido pegasse a esposa traindo ele com o cara, ele podia matar o cara, né? Mas não se esse cara fosse se da nobreza, né? Porque aí a gente ia ter assim a gente ia ter uma desordem social, né? Uma coisa assim maravilhosa, né? E isso aí esse era o tipo de coisa que reinava no entendimento do povo brasileiro, do povo português. Obviamente esse entendimento permanece no Brasil, né? Até, bom, acho que hoje, né? Até hoje a gente entende que punir gente pobre pode, mas gente rica não pode. É só olhar certos energúmenos que estão no poder, né? E olhar o caso de certas pessoas, né, que, sabe, lutaram contra a ditadura militar, teve um, inclusive, que foi preso num caso que claramente foi manipulado, num caso que claramente não deveria ser preso, né, mas que, enfim, foi preso, né, e agora todo mundo que tem metade de um cérebro sabe muito bem que ele não é culpado e que ele está livre com todo direito, né? Mas e que, ao mesmo tempo, a gente tem certos energúmeros no poder, energúmeros que está mais que provado que é tudo criminoso, né? Mas, enfim, esse tipo de coisa que não acontece mais, né? Bom, então e aí a gente tem, né? Vai ter, então, essas punições, né? E, no caso, esse movimento vai dar muito errado por um fato um tanto quanto simples: desorganização, que nem a cabanagem. A Sabinada não foi, né, muito uma questão de desorganização, foi mais uma questão de falta de apoio popular mesmo, na minha opinião, apesar de que, de certa forma, não tinha como essas revoltas, não vou dizer que elas tinham como dar certo, mas enfim, né? Então vai ser muito por conta da desorganização, vai ser também muito por conta de rixa entre os líderes, né? Como
aconteceu na cabanagem, né? Então aí os líderes vão ficar então a gente vai ter líderes que se traindo, né? Enfim, a gente vai ter uma coisa muito semelhante com o que aconteceu na cabanagem, né? Bom, e esse é o eterno problema do. Não, esse é o problema do Brasil, né? Em tempos primitivos, porque hoje em dia todo mundo sabe que no Brasil as coisas são todas organizadas, né? Hoje em dia não acontece mais de obra sem planejamento, né? Que demoram vários anos para ficarem prontas e olhe lá, né? Fica uma obra que toda hora é adiada, esse tipo de coisa também não acontece mais, porque é uma coisa de um local muito primitivo mesmo, né? Uma coisa assim de locais sem planejamento, né? Bom, né? Acho que é tipo aquele aquário em Fortaleza que quiseram construir, que até hoje está sendo construído, até hoje não está lá, né? Inclusive, se eu não me engano, desistiram de construir aquele aquário que seria maravilhoso. Se eu não me engano, inclusive seria o maior da América Latina, né? Mas enfim, né? Fazer o quê? Bom, gente, eu acho que era só isso mesmo que eu iria falar, né? E então, nesse caso, até a próxima semana, na qual a gente vai conversar, ou pelo menos eu pretendo conversar com vocês, sobre a chamada Revolução Farroupilha, que eu não vou chamar de Revolução Farroupilha, vou chamar de simplesmente Revolta da Farroupilha, já que todas as outras eu chamei de revolta, não revolução, com a Farroupilha não vai ser diferente, né? Bom, enfim, era só isso mesmo, até a próxima semana. Agradeço se compartilharem, agradeço se clicarem naquele botão lá que deixar aquelas coisinhas que eu não sei o nome, eu sei porque o joinha se chama like, mas o resto, o que no Facebook tem um monte, eu não sei como é que se chama, mas enfim. E no caso, esse vídeo estará dentro de uns 15 minutos colocado lá no Facebook, né? E logo depois colocarei, no Facebook não, no YouTube, no meu canal Papo com Grilo, e logo depois colocarei no Instagram, né? Agradeço também irem lá da visualização no YouTube e clicarem no like, né? Quem não é inscrito no canal, se agradecer se inscrever, né? Acho que é só isso mesmo. Então, até a próxima semana. Agora, peraí. Pronto. E não quer encerrar. Aqui, pronto. E aí, encerrou ou não?